Então, nossa epístola hoje é Paulo escrevendo aos crentes em Roma. Epístola aos Romanos. Vamos lá, gente? Capítulo 1, verso 1. Paulo, Marcos Atalaia, grande abraço fraterno do meu amigo pastor Marcos Atalaia. Vamos estudar os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, começando com a introdução. Hoje é a introdução. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lápis na mão, tudo pronto? Já demos agora o pontapé inicial da introdução da carta de Paulo aos Romanos. A partir de hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar nosso estudo da carta aos Romanos, chamado também de Catedral das Doutrinas Cristãs. Catedral das Doutrinas Cristãs é a carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos estudar capítulo por capítulo. Nós vamos analisar curiosidades bíblicas e algumas informações preciosíssimas que vão nos fazer compreender melhor esta importante carta do apóstolo São Paulo, que nos ensina muito sobre a fé cristã. Glória a Deus, nos ensina muito sobre a fé cristã. Quem gosta de aprender não pode perder esta live. Convide mais alguém, compartilhe com alguns amigos, para que todos sejam beneficiados por essa carta de Paulo aos crentes em Roma. Então, meus irmãos, ao estudar a carta aos Romanos, nós vamos mergulhar em um estudo profundo, cheio de informações sobre a época dos fatos, para que nós possamos conhecer o contexto de tudo o que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e porque ele destaca tanto a questão da fé e dos patriarcas, além de combater impetuosamente a sanha do pecado. Esta é a carta de Paulo aos crentes em Roma, minha gente. Antes do texto de introdução, nós vamos realizar uma preparação para esse estudo bíblico sobre Romanos, levantando questões chaves, levantando pontos fundamentais e curiosidades que todos nós precisamos saber para deixar seu estudo ainda mais rico e mais precioso. A intenção desse estudo, meus irmãos, é dar a todos vocês a possibilidade de realizar uma leitura mais proveitosa do livro de Romanos. Uma carta essencial
de Paulo, que muito nos ensina sobre a doutrina cristã. A doutrina cristã. Recomendamos esse estudo bíblico sobre Romanos para todas as pessoas, para líderes de adolescentes, jovens, ou grupo de estudos bíblicos e também de discipulado, pois compreendendo melhor o contexto no qual Romanos foi escrito, quem escreveu à sociedade da época, curiosidades e explicações históricas, absorvemos melhor os seus ricos e abençoados ensinamentos. Pense nisso, pense nisso. Antes de nós realizarmos esse estudo bíblico sobre a carta aos Romanos, pense em alguns pontos chaves desta leitura bíblica. Se você é líder e deseja realizar um estudo com o grupo de sua igreja, estes pontos que eu vou lhe dar são interessantíssimos. São interessantíssimos. Porque você vai passo a passo debulhando o assunto numa fonte inesgotável que é a Epístola aos Romanos. Uma fonte inesgotável. Primeiro, vamos estudar sobre a fé. Sobre a fé. Queridos irmãos, os judeus daquela época, eles acreditavam que só era possível o homem agradar a Deus seguindo ritos, seguindo regras, de acordo com as leis de Moisés. De acordo com as leis de Moisés. Paulo dá uma grande atenção à fé. Paulo dá uma grande atenção à fé, combatendo a ideia que só agradamos a Deus se seguirmos normas e regras. Ele combate a ideia. Para agradarmos a Deus, precisamos empenharmos a buscar o Senhor e exercitar a nossa fé. Ele fala também do pecado. Paulo é bem claro quanto ao pecado. Quanto ao pecado. Todos pecaram e estão separados da glória do Deus eterno. Ele fala também dos patriarcas. Paulo destaca aqui na epístola a figura do patriarca Abraão como exemplo a ser seguido por todos nós, pois realizou grandes feitos para glorificar o Altíssimo. No entanto, meus irmãos, Paulo ressalta que a principal característica de Abraão, que agradou a Deus, foi a sua fé. Então, Paulo faz questão de ressaltar que o que mais agradou a Deus na vida de Abraão foi a sua fé inabalável, uma fé exemplar, e tornou-se pai na fé de todos nós. E todos os que são crentes são benditos como Abraão. Vamos refletir como Paulo louvou a Deus. É uma pergunta. Romanos capítulo 11, versículo de 33 a 36. E como nós devemos nos comportar após termos nossos pecados perdoados por Jesus?
Como devemos agora nos comportar? Romanos capítulo 12, verso 1 ao verso 21. Agora, por que Paulo escreveu esta carta? Por que Paulo escreveu essa carta? Em primeiro lugar, meus queridos e amados irmãos, nós devemos ressaltar que Paulo jamais havia ido a Roma. Paulo jamais havia ido a Roma. Somente depois, quando foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado. No entanto, queridos irmãos, Paulo já havia ouvido falar da igreja romana e por isso ele planejava uma viagem à capital do Império Romano. O apóstolo Paulo, ele tinha forte desejo de ir pessoalmente a Roma e pregar o cristianismo autêntico por lá. Tanto que escreveu a carta aos Romanos justamente como uma preparação de sua ida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como veremos em nosso estudo bíblico sobre Romanos, nesta carta, Paulo explica que todos nós somos herdeiros do pecado de Adão. Ele explica isso, que nós herdamos o pecado dos nossos primeiros pais. Mas, por outro lado, Jesus se entregou pelos nossos pecados, morreu, mas ressuscitou. Dentre outras coisas, o apóstolo Paulo, ele fala da rejeição de Israel, dons espirituais e vida cristã em geral. A grande pergunta é esta: como foi que os romanos ouviram falar de Jesus Cristo? Este é mais uma curiosidade histórica. Sobre a carta aos Romanos. Queridos irmãos, estudiosos concordam que a alternativa mais realista é que alguns romanos estiveram em Pentecostes, quando Pedro e os outros discípulos receberam o Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, neste período, falaram claramente sobre Jesus. E naquele dia, presta atenção, muitas pessoas que não eram de Jerusalém creram e voltaram para suas terras falando a respeito de Jesus Cristo. O grande dia de Pentecostes. Oh, coisa gloriosa. Agora, outra pergunta. O que é que Adão tem a ver conosco? O que é que Adão tem a ver conosco? Se você é líder e deseja iniciar o estudo bíblico sobre Romanos, esta questão pode ser levantada. Nós podemos considerar
Adão como pai da humanidade, assim todos nós herdamos sua natureza pecaminosa, sua natureza condenada. Nem mesmo a pessoa mais boazinha não consegue viver sem pecar. Não consegue viver sem pecar. O plano de Deus é que todos dependam do perdão que há somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós dependemos do perdão de Deus. Louvado seja Deus. Outra pergunta. Alguém consegue a salvação por conta própria? Esta pergunta, ela tem relação com a questão anterior. Pois ninguém é bom o suficiente para conseguir a vida eterna. Por si mesmo, jamais. Pelos seus méritos, jamais. Por isso mesmo, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E na carta aos Romanos, Paulo explica isso e deixa isso bem claro, bem patente aos nossos olhos. Ele ensina que ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e por meio da fé, seu Espírito Santo nos auxiliará a tomarmos decisões que nos mantenham longe do pecado. O Espírito Santo nos auxilia a tomarmos decisões que nos mantenham longe do pecado. O pecado é o opróbrio das nações. Envergonha, humilha, traz consequências terríveis, deploráveis, morte precoce, doenças e tantos males. E ele tem um salário. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos ver aqui, como um dos reformadores, chamado Martinho Lutero, compreendeu o livro de Romanos. Uma curiosidade histórica, pastor Marcos Atalaia, é que, ao realizar o seu estudo bíblico sobre Romanos, foi que o alemão Martinho Lutero percebeu fundamento para realizar uma reforma da igreja cristã de sua época, no século XVI. E foi justamente neste período obscuro do cristianismo, a igreja pregava a salvação por meio de boas obras, contradizendo assim o verdadeiro ensino cristão sobre o amor gratuito de Deus, a graça que nos perdoa de todo o pecado. Foi assim, estudando profundamente a carta aos Romanos, que Martinho Lutero colocou sua fé plenamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Iniciando assim um grande movimento chamado da Reforma, o protesto, que deu origem ao protestantismo, a igreja evangélica. A carta aos Romanos nos ensina a ter fé, confiar plenamente em Jesus Cristo, pois só Ele é capaz de nos livrar de nossos pecados. Somente Jesus Cristo pode nos ajudar a ser como Ele mesmo é, vivendo de forma aceitável perante o nosso Criador. Louvado seja Deus. E nesta epístola abençoadíssima, nós temos um ensinamento lindo sobre a justificação pela fé. Este é outro ponto relevante
no estudo de Romanos: a justificação pela fé. O termo justificação significa ser perdoado, tornar-se justo ou correto. Quando alguém toma atitude que julgamos incorretas ou sem razão, dizemos que tal atitude foi injusta. Este princípio, meus irmãos, é importante, importantíssimo, para entendermos o que Paulo quis dizer quando somos justificados pela fé. Deus, representado na figura de Jesus Cristo, aleluia, é o único que podemos dizer que é santo, separado de todos os demais. Deus não comete injustiça. Deus não comete injustiça. Não erra e não tem nenhuma maldade. Em outras palavras, não tem pecado. Durante o estudo bíblico sobre Romanos, veremos que em determinado trecho, Paulo questiona os fiéis como alguém pecador. Como alguém pecador. Como todos nós podemos ser justificados diante de Deus, que é santo e não tem erros. Aleluia. Paulo responde que só podemos fazer isto por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos que Jesus realmente morreu e ressuscitou por nós, para nos perdoar de nossos pecados, obrigado, pastor Atalaia, estamos exercitando exatamente o que Deus deseja: nossa fé. Nossa fé. A fé, ela é o único caminho que temos para sermos justificados de nossos pecados. A fé em si não salva, pois é preciso o arrependimento. É preciso o arrependimento, mas é o caminho para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para facilitar o estudo bíblico de Romanos, você precisa, ou você, melhor dizendo, pode seguir uma sequência fundamentada na graça, fundamentada na fé e fundamentada no sangue de Jesus. Então, nós temos aqui essa doutrinação da carta aos Romanos para promover a nossa justificação. Por que Paulo escreveu Romanos? Romanos 1:1 a 17. O apóstolo explica o evangelho nesta carta e como utilizar a nossa fé no nosso cotidiano. O mundo não tem salvação. Romanos 1:18. E Romanos 3:20, Paulo traz um breve retrato do mundo judaico e do mundo gentio, não judeu, para mostrar que tanto um quanto o outro precisam do evangelho. Todos nós precisamos do evangelho de Cristo. Ninguém será salvo sem essa preciosidade bíblica. Primeiro, somos justificados pela fé, não pelas obras. Romanos 3:21. Romanos 5:21. E neste trecho, a carta destaca a importância da fé sobre as obras.
que fala-nos de santidade. Romanos 6 e Romanos 8, nós precisamos lutar diariamente contra o pecado, ainda que a fé nos justifique. Os judeus, conforme Romanos 9 e Romanos 11, Deus realizou alianças com o povo hebreu e cumpriu todas as profecias. Os judeus possuem uma herança diferenciada, mas a salvação é para todos e não apenas para os judeus. Paulo também aconselha, exemplifica, ensina sobre a vida cristã, conforme Romanos 12, Romanos 15, verso 13. O cristão, no dizer de Paulo, representa o próprio Jesus perante os que não creem. Por isso, devemos viver de forma agradável ao nosso Deus. Aleluia. Romanos 15, verso 14, Paulo fala, até o fim da carta, Paulo escreve notícias e saúda seus irmãos em Roma. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui este modelo glorioso da carta aos Romanos, com um paradigma histórico e profético, para nos conduzir com firmeza diante dos desafios que a vida nos proporciona. Nós já falamos que o apóstolo Paulo tinha forte desejo de ir a Roma, pois a igreja em Roma estava se tornando conhecida. E esta carta era uma preparação para a sua visita à cidade. Então, essa carta tem uma curiosidade, que ele escreveu essa epístola, quando estava em Corinto. Enquanto juntava dinheiro para levar os cristãos pobres da Palestina. Como podemos receber ou perceber ao lermos o capítulo 15, versículo 14 a 17? É que o plano de Paulo era realizar a coleta em Corinto, levá-la a Jerusalém e viajar para Roma e depois para a Espanha. No entanto, queridos e amados irmãos, ao ser preso em Jerusalém, Paulo foi forçado a mudar de plano. E, curiosamente, Paulo foi levado para Roma, de acordo com os historiadores bíblicos. Febe, da igreja de Cencreia, foi quem levou a carta de Paulo aos romanos. O capítulo 16 do livro de Romanos deixa-nos os estudiosos confusos por muito tempo e ainda deixa, de certa forma. Isso porque Paulo menciona 26 pessoas da igreja que Paulo sequer tinha visitado, o que é incomum. Como o trecho menciona Áquila e Priscila, pessoas normalmente associadas à igreja de Éfeso. Atos 18 e 18. Alguns historiadores cogitam que Romanos 16 era, na verdade, uma carta direcionada aos Efésios. E para entender por que Paulo teria feito isso, historiadores chegaram ao consenso que seria natural Paulo mencionar algumas pessoas que conhecia para mostrar que tinha algumas afinidades com a igreja, evitando assim qualquer dúvida ou desconfiança dos cristãos de Roma. Eles chegaram a este consenso ao perceber que na carta aos Colossenses, Paulo faz algo semelhante, citando diversas pessoas de uma igreja que ele também não havia visitado. O realizar desses estudos bíblicos que nós estamos iniciando,
Paulo é mais formal que em outras cartas e apresenta de forma bem sistemática nossa justificação, repito, pela fé. O foco principal de Paulo é a justiça divina. Paulo traz um rico conteúdo sobre a doutrina cristã, pois ele aborda temas bem variados, como revelação natural, todos pecamos, a justificação, a propiciação, a fé, o pecado original, a união, a aliança com Jesus, a eleição, a rejeição de Israel, dons espirituais e submissão às autoridades. Esta é a introdução dessa epístola de Paulo aos crentes em Roma. Apenas introduzimos esta noite essa epístola e depois vamos trazê-la subsequente, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, até o capítulo 16. Hoje foi apenas a introdução apostólica dessa carta de Paulo aos crentes em Roma. E na descrição que nós apresentamos, a sua introdução, está provado por A mais B que esta carta é de um valor inestimável. A carta de Paulo aos crentes em Roma é de uma profundidade, de uma inteireza de valores, de uma constância permanente doutrinária da nossa fé. Ali engloba os 3 básicos e fundamentais elementos da nossa salvação, que é a fé, que é a graça, que é o sangue derramado. Então, todos nós, como crentes em Jesus, estamos mais do que alicerçados, estamos conscientizados que todos os nossos pecados, outrora cometidos, foi colocado na dispensação amorável do Senhor. E ele rasga a cédula, nossa inimiga, cravando na cruz e ressuscitando para nossa justificação eterna. Valores inestimáveis tem essa carta aos crentes em Roma. De tal forma, meus queridos e amados irmãos, vamos continuar amanhã, depois da manhã, sempre neste horário mais cedo, né? De 6 às 7, trazendo informações precisas sobre esta catedral de doutrinas cristãs que é a carta aos Romanos. E eu digo mais para os senhores, essa carta é tão completa, tão rica de revelações preciosas, que se a Bíblia limitasse só aos 16 capítulos de Romanos, salvaria todo este mundo. Todo este mundo. Tão rico e precioso é os valores escriturísticos que estão desenhados doutrinariamente nos 16 capítulos desta carta. De tal forma que eu espero que todos vocês tenham recebido, de qualquer maneira, alguma edificação, alguma instrução e aprendido algo sobre essa introdução apostólica de Paulo, da sua carta aos crentes em Roma. E assim, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco